Você que tem acompanhado as nossas mensagens, dá uma força para o nosso canal, se inscreva, ative aquele sininho para receber as notificações de novas mensagens, compartilhe os nossos vídeos. Existem muitos irmãos precisando conhecer a palavra da verdade. Muito obrigado. Graça e paz, meus amados irmãos, povo sábio que confia na verdadeira palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, na primeira carta do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por todos, louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Glórias a Deus. Que esta palavra, meu amado irmão, traga sabedoria para a tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo. A palavra de Deus tem sido alvo de ataques de todas as formas e de todos os lados, desde a formação do mundo, tanto no âmbito material quanto no espiritual. As pessoas não conhecem, não entendem, e muitos não querem mesmo entender que o Senhor tem um plano para cada vida neste mundo e que nenhum de nós está aqui por casualidade. E poucos compreendem que o Senhor nos deixou um manual de procedimentos para que saibamos como viver da forma adequada neste mundo perverso. O nome desse manual, meus amados irmãos, é Bíblia Sagrada. Nada é mais importante para a vida de um cristão do que a Bíblia, já que ela é a palavra de Deus, a revelação da vontade de Deus para as nossas vidas. Contudo, o apóstolo Paulo, antes da elaboração da Bíblia, naturalmente, entre outras orientações gerais, deixa uma recomendação muito importante para o povo da Galácia e, consequentemente, para todos nós, referente a todo tipo de profecia ou instruções passadas como sendo provenientes de Deus. Examinai tudo e retende o bem. Quando o apóstolo diz examinai tudo, meus irmãos, está incluindo também, para os dias de hoje, a própria Bíblia, já que diversas versões têm surgido com modernizações que na verdade são distorções do sentido original deixado para nós pelo nosso Senhor e que estão conduzindo as pessoas a dúvidas e erros. Ainda que em grande parte dos casos as pessoas creem que estão no pleno cumprimento da vontade de Deus. A Bíblia é a nossa referência, meus irmãos.
o nosso padrão de infalibilidade. Portanto, precisamos confiar plenamente no que ela diz. E que é uma palavra viva e eficaz, válida por todo o tempo, inclusive para os dias de hoje, em que a humanidade se encontra cada vez mais distante de Deus e dos seus caminhos. Nós que conhecemos a Jesus e que somos dele, meus amados irmãos, não podemos aceitar que se levantem suspeitas quanto à integridade da palavra de Deus, razão pela qual devemos sempre nos utilizar da Bíblia original, nos reportando sempre que necessário, meus irmãos, aos manuscritos, e não aquelas literaturas alteradas pelas mãos dos homens. Hoje trataremos da Bibliologia 1, que é um estudo de como a Bíblia foi elaborada, composta, desde a sua concepção, a partir dos pergaminhos originais. Trataremos também dos principais ataques que a palavra de Deus tem sofrido e como essa ciência tem evoluído ou involuído através dos tempos. A bibliologia leva em consideração, meus irmãos, a inspiração dada por Deus aos seus escritores, os autógrafos, que são os manuscritos originais. Leva em consideração também a infalibilidade da palavra de Deus e a inerrância do nosso Senhor, que nunca falha e nem erra. Praticamente, meus irmãos, tudo neste mundo é passível de questionamento. Contudo, a palavra de Deus é a verdade, desde a formação do mundo até os dias de hoje. Ela não muda e nem mudará, ela dura para sempre. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 160, diz assim a palavra do Senhor: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Depois, no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glórias a Deus. Meus irmãos, a Bíblia evangélica é um compêndio de 66 livros e foi composta através dos manuscritos que originalmente foram escritos em hebraico, grego, aramaico e latim. A Bíblia Católica, por exemplo, contém outros livros considerados apócrifos, também conhecidos como livros pseudo-canônicos, que são os livros que foram escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, nos quais não foram reconhecidos a pessoa e o ensinamento de Jesus e que não fazem parte do cânon, por não terem sido inspirados por Deus. E por essa razão foram desconsiderados esses livros na composição do compêndio evangélico. A Bíblia que utilizamos atualmente, na última reforma protestante, meus irmãos, é a edição de João Ferreira de Almeida, que foi traduzida para o português em 1645, com base na versão em inglês de 1598 de Theodore Beza. Essa é a versão mais fidedigna dos manuscritos originais disponibilizada no nosso idioma. Essa é a palavra em que devemos confiar sem hesitar. Recebamos, pois, as verdades de Deus para a nossa vida, sempre, meus irmãos, examinando com cuidado, para confirmar que se trata da verdade. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá,
foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Glórias a Deus. Observe, meus irmãos, que na versão bíblica brasileira de João Ferreira de Almeida, com o intuito de justamente garantir a confiabilidade do conteúdo, aquele tradutor português, o João Ferreira de Almeida, teve o cuidado de colocar entre colchetes tudo o que não constava dos manuscritos originais. São trechos que correspondem a inclusões realizadas pelos homens, com o intuito de atender a algum tipo de interesse, ou mesmo devido a testemunhos de outras pessoas que não foram os escritores originais dos pergaminhos. Mas o fato é que esses trechos, ou palavras, ou expressões, não constavam da documentação original. E quando lidos, precisam ser considerados com cuidado. Observe, meu amado irmão, na primeira página da tua Bíblia, se ela corresponde à versão de João Ferreira de Almeida, algumas vêm identificadas só como Almeida. Então procure pelos trechos situados entre colchetes. Encontrou algum? Cuidado com eles. Existe um trecho muito conhecido e citado pelos judeus e pelas pessoas que ainda vivem no judaísmo, referente a uma suposta orientação de Jesus quanto ao jejum. Meus irmãos, a Bíblia não é contraditória, porque Deus não se contradiz. Jesus jejuava porque era judeu e queria cumprir com a tradição judaica, mas ele mesmo nunca recomendou jejum a ninguém, nem mesmo aos judeus. Livro de Mateus, capítulo 17, versículo 16, diz a palavra do Senhor: e trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aí no versículo 21 diz assim, entre colchetes, meus irmãos: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Observe, meus amados, que esse último versículo está todo entre colchetes. É óbvio que Jesus não iria recomendar o jejum de alimentos, que é uma prática judaica, não é cristã. Quando em Isaías, o próprio Deus censura essa prática, o ato de afligir a alma, se privando dos alimentos. Livro de Isaías, capítulo 58, versículo 5, diz a palavra do Senhor: seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto,
e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando o vires nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Esse é o jejum que Deus espera das pessoas. Meus irmãos, os ataques à palavra de Deus começaram já no jardim do Éden, quando Satanás, na pessoa da serpente, corrompendo a ordem deixada pelo Senhor, induziu Eva e Adão a pecar, o que os levou a serem destituídos de toda a honra que possuíam e todas as dádivas divinas de que desfrutavam no paraíso. Observe, irmãos, no trecho que apresentaremos a seguir, a sutileza do inimigo, apresentando uma modernização, uma nova versão para a instrução deixada por Deus, buscando persuadir Eva a fazer a vontade dele. E assim é nos dias de hoje. As pessoas buscam interpretações da palavra de Deus segundo a sua conveniência, e outros incluem ou excluem trechos numa evidente manipulação da palavra divina, com o intuito de influenciar as pessoas com seus interesses pessoais ou escusos. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Observe, irmãos, a que ponto chega a ousadia de Satanás, que depois de tentar Eva e conseguir êxito no seu intento, decidiu tentar quem? O próprio Jesus Cristo. Tenhamos cuidado, irmãos. Se ele foi abusado a ponto de tentar o próprio Deus, o Criador do mundo, muito mais pode tentar qualquer um de nós que não esteja firmado nos caminhos do Senhor. E realmente ele o faz. Nos dias de hoje, a todos os que estão distantes dos caminhos de Deus, porque a própria palavra nos ensina que o inimigo atualmente opera nas vidas dos filhos da desobediência. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito,
não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. Glórias a Deus. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Depois, em Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas observe, meus irmãos, no texto que acabamos de apresentar, do livro de Mateus, como Jesus venceu as tentações de Satanás, foi com o uso da palavra. Ele rebateu a todos os desafios do inimigo com a mesma expressão: está escrito. Mas Satanás, que também conhece a palavra, só que não segue, e é o principal interessado em modernizar a palavra de Deus, também tentou inutilmente, em Mateus 4:1, com o uso deformado da palavra de Deus, usá-la contra Jesus, para atender a seu objetivo de sujeitar a Deus. A Igreja Católica, meus irmãos, tem sido outra grande opositora à Bíblia e à palavra de Deus. Durante muitos anos, ela tem cerceado e tentado impedir o conhecimento bíblico por parte das pessoas comuns. Antigamente, era permitido, meus irmãos, o estudo bíblico apenas para alguns padres, bispos e o Papa. Curioso é que a função da igreja, como um todo, é ensinar e divulgar a palavra de Deus. Mas a Igreja Católica Romana tem se oposto permanentemente à evolução do conhecimento bíblico e continua fazendo isso até os dias de hoje. Jamais se viu um papa, um bispo ou um padre fazer qualquer pronunciamento público baseado na palavra de Deus, usando a palavra de Deus ou qualquer trecho bíblico. Ora, se a eles foi permitido realizar leitura e estudos bíblicos, então por que razão não o fazem? É lógico que não tem interesse em que o povo conheça a verdade e estão cedendo à tentação do inimigo para conter o conhecimento da vontade de Deus. E será que vão conseguir? É claro que não, meus irmãos. Agindo Deus, quem impedirá? Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: eu anunciei e eu salvei e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quem, meus irmãos? Em 1229, no Concílio de Toulouse, o Papa Gregório IX, o criador da Inquisição, proibiu, sob ameaça de condenação e perseguição, que leigos possuíssem ou estudassem a Bíblia. E as que fossem encontradas fora dos mosteiros teriam que ser destruídas. Naquela oportunidade, meus irmãos, a Bíblia foi chamada de peste, e nenhuma palavra ou expressão bíblica poderia fazer parte do vocabulário popular. A Bíblia estava sumariamente proibida. Em 1415, no Concílio de Constança,
John Wycliffe, um reformador protestante, foi postumamente condenado, ou seja, foi condenado após a sua morte, por haver feito uma tradução da Bíblia para o idioma inglês. Essas traduções bíblicas, meus irmãos, foram a causa inspiradora do movimento pré-reforma protestante, que rejeitava muitos dos ensinamentos da Igreja Católica por constatarem que os mesmos não estavam em conformidade com a verdade bíblica. Em 1546, Roma decretou que a tradição da Igreja, os seus dogmas, as suas bulas, decretos e encíclicas têm igual autoridade que a Bíblia. E seus fiéis não precisavam buscar a verdade na palavra de Deus, porque bastava confiar no Papa, na pretensa infalibilidade papal. Meus irmãos, livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, meus irmãos. Todos, são todos, até o Papa. Em 1553, o Papa Júlio III, ao perder o seu prestígio e poder diante do povo, declarou que não permitia a ninguém a leitura dos evangelhos, sob a alegação de que a Bíblia levantava tempestades que poderiam destruir totalmente a igreja, e que a Bíblia deveria ser retirada das vistas do povo. Em 1886, na encíclica Quanta Cura, o Papa Pio IX listou entre as sociedades que deveriam ser destruídas a sociedade bíblica. Obviamente, a Igreja Católica não tem o menor interesse em que os seus fiéis conheçam a Bíblia e se libertem do cativeiro a que estão submetidos com a sua doutrina de homens e as suas proibições, que não são bíblicas, mas buscam defender interesses próprios daquela instituição, como a proibição de comer carne na quaresma e o celibato, ou seja, a proibição de casamento de seus padres e líderes, como já explicamos, meus irmãos, em vários vídeos que estão disponíveis no nosso canal. A Bíblia chama a isso doutrina de demônios, ministrada por espíritos enganadores. Livro de João, capítulo 8, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graças. Glória a Deus. Meus irmãos, a Igreja Católica sempre tentou, usando dos artifícios mais maléficos possíveis, eliminar a Bíblia das mãos do povo, mas nunca teve êxito. A Bíblia é o livro mais lido e traduzido de todos os tempos. São mais de 2.000 línguas e dialetos por todo o globo terrestre. Só no Brasil são vendidas mais de 4 milhões de exemplares todos os anos. E o povo, principalmente os fiéis da Igreja Católica, erram
por se submeter ao homem e não conhecer a Deus e nem a palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Uma outra forma, meus irmãos, de atacar a palavra de Deus e minar a veracidade da Bíblia tem sido a quantidade de versões criadas atualmente, onde textos são manipulados como se fosse apenas uma simples modernização, mas que na verdade estão corrompendo o sentido original da palavra de Deus. São ataques à credibilidade da palavra. Nós consideramos a versão de King James e a tradução para o português de João Ferreira de Almeida como sendo as edições fidedignas aos originais e, portanto, essa é a nossa Bíblia. Façamos bom uso dela, meus irmãos, sempre mantendo o cuidado de mantê-la dentro das condições orientadas pelo Senhor. Vejamos, nada pode ser acrescentado ou subtraído da Bíblia. É a própria palavra que diz. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Depois, Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Meus irmãos, não podemos também trocar a palavra de Deus pela tradição do mundo. Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 6, diz a palavra do Senhor: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Depois, Marcos 7, 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Meus irmãos, a palavra de Deus é incorruptível. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz a palavra do Senhor: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Meus irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes,
todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Meus irmãos, nós fomos gerados primícia de Deus pela palavra da verdade. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz a palavra do Senhor: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus precisa ser acompanhada pela fé. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 1, diz a palavra do Senhor: temamos, pois, que porventura, deixando a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Depois, em Hebreus 10:35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, pode até parecer que essa ministração é um ataque à Igreja Católica ou a qualquer outra instituição ou pessoa, mas não é verdade isso. Nós não atacamos ninguém, não é esse o nosso chamado. Nosso chamado é para pregar as verdades de Deus. E é o que estamos fazendo, e vamos continuar fazendo. O nosso compromisso é com a verdade. Na verdade, meus irmãos, quem se ataca são eles mesmos. Não somos nós que atacamos a eles. Nós revelamos a verdade. Nós ensinamos a verdade para o povo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Meus irmãos, confiando sem hesitar na legítima, autêntica e verdadeira e poderosa palavra de Deus, e utilizando-nos sempre dela para vencer todos os obstáculos das nossas vidas, meus amados irmãos, fiquemos todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Amém.